convidada especial hoje aqui do meu lado é a doutora Márcia Riboldi, lá da Genomics, que vem falar com a gente sobre um assunto complicado, mas necessário da gente conversar. Aborto, a chance dele acontecer e acontecer mesmo novamente, né? A chance de um novo aborto acontecer. Você quer saber? Fica com a gente que a gente vai te contar. Olá, eu sou a Mônica Romeiro, tô muito feliz de ter você aqui comigo e hoje com uma convidada super especial. Ô Márcia, prazer em receber Obrigada você. pelo convite. A doutora Márcia, ela é lá da Genomics, que é uma clínica que faz análises genéticas em embrião e análises também não invasivas, certo? Isso mesmo. E por que ela foi, assim, eleita para falar sobre esse assunto? Porque ninguém mais do que ela vai falar pra gente sobre aborto, a chance de acontecer, se tem que fazer uma análise ou não tem. Então, vamos lá. Quais são as chances de acontecer um aborto? Então, Mônica, na verdade, quando a gente fala de aborto, né, eu tenho certeza que talvez de 10 mulheres que estão nos ouvindo agora, 9 já tenham tido um. Né? Tudo isso. Eu não sei se hoje em dia a palavra seria normal ou comum em ter um aborto, né? Normalmente, o primeiro aborto é comum. Muitas mulheres têm. E na maioria das vezes acaba acontecendo até por um processo do organismo que não está muito bem preparado, um processo imunológico, né? Várias coisas do nosso organismo. Mas o que a gente tem que prestar atenção é aborto, a relação com a nossa idade e aborto e as várias sucessões de repetições desses abortos. Então, isso tem que chamar atenção e a gente tem que se preocupar. Indo pelo começo que você acabou de falar, qual que é a relação dele com idade? Então, idade, super importante. Vocês devem saber, mas eu nunca, assim, canso de lembrar que as mulheres nascem com os óvulos dela. Então, a gente vai envelhecendo, passando os anos e os nossos óvulos vão envelhecendo, né? E acontece a mesma coisa com o homem? Porque apesar de eles estarem produzindo, é um homem mais velho produzindo. Tem essa relação também? Então, muito boa pergunta, porque até poucos anos atrás, o homem não era estudado, ele não era lembrado, para falar bem a verdade, e quem era importante sempre o foco eram nós mulheres. Mas ultimamente foram aparecendo uma série de pesquisas científicas que estão mostrando e demonstrando com vários estudos que a idade do homem também pode influenciar em alterações genéticas nos recém-nascidos, síndromes, até mesmo uma possibilidade de, por exemplo, um autismo ou epilepsias que antes não se falavam. Ah, mas o que a gente vai fazer, né, para prevenir isso? É claro que algumas condutas são muito parecidas com o que a gente faz com as mulheres. Então, por exemplo, vamos fazer uma análise genética nos embriões antes de transferir, conforme vai aumentando a idade, etc. Mas já se começa a pensar em que o homem talvez tenha que congelar o sêmen dele quando ele for jovem, como as mulheres devem congelar os óvulos dela quando elas forem jovens. E a gente vai ter um vídeo aqui, já dando spoiler, hein? Vai ter um vídeo só falando sobre congelamento de óvulos. Por que você tem que saber sobre isso? O negócio é muito mais embaixo. Vocês vão descobrir, vai descobrir. Né? Mas então, continuando, a idade, assim, antigamente, nossas mães, nossas avós, todo mundo tinha filho muito cedo. E não se falava muito em aborto, em síndromes e nada disso. Era muito menos frequente. Porque... E também mais velado, né? Não se falava, quando uma mulher passava, não se falava. Muito. Aborto, até hoje ainda o aborto é, né, um tema bastante complicado, até mesmo na nossa sociedade. Então, se a gente for pensar, a idade vai passando, 30 anos seria o auge da reprodução, 35 anos seria ali, já começa a ficar meio que o limite de ter, né, uma gestação natural. O limite bom. Tá. 35, 36, 37, o máximo. A partir dos 38, qual é o problema? Os óvulos vão envelhecendo dos 30 aos 35, 37
como se a gente fosse descendo um degrau por vez, por ano. Então, né, dos 30 aos 35, 5 degraus. Tá descendo. Quando a gente chega nos 38, ele começa a pular 5, 10 degraus. E aí, apesar de a gente ser bonita por fora, bem né, cuidada, conseguir se cuidar e tudo muito aquilo, botox nessa vida. não tem como fazer isso com os óvulos. E eles acabam envelhecendo. E qual é o grande problema dos óvulos envelhecer? Aumenta as chances de aborto e as chances de síndromes, né? Duas linhas que a gente tem que se preocupar muito, porque nem sempre um aborto é aquilo que tu perde no comecinho de uma gestação, né? Teve um aborto em casa ou tem que fazer uma curetagem e é simples. Às vezes um aborto pode se complicar e até prejudicar o útero ou o endométrio, que é onde esse embrião vai se implantar. Então, Então, é a camadinha que envolve o útero, que a gente fala muito sobre endométrio por aqui. então é isso que é mesmo. importante Então, saber assim, sobre ele. dependendo de quantos abortos, ou até mesmo do profissional que faz o aborto, como é feito, pode prejudicar o endométrio sim, né? Então isso a gente tem que ficar ligado com essa questão. Por outro lado, ter uma síndrome, a gente está falando de que a grande maioria das síndromes acaba tendo abortos ou nascendo e morrendo, que é o natimorto que a gente fala, numa grande probabilidade. Mas tem síndromes que não. Por exemplo, a Que não síndrome de Down, né? Sim, É uma síndrome muito ocorrente. Sim. Claro que tem síndromes e síndromes, então dá para ter vários, né, tipos de pessoas com síndromes de Down, mas a gente não tem como saber antes qual que é a consequência dessa síndrome. Um bebê com síndrome de Down vai nascer com uma complicação A ou B? Não tem como a gente ver isso. Então sempre acaba sendo uma surpresa, né? E outras síndromes acabam nascendo e entrando a óbito na primeira semana, nas primeiras 48 horas, o que acaba sendo muito triste. Muito traumático. Já fez enxoval, tá todo preparado pra receber esse bebê. Super. Então, assim, se a gente pensar... E essa, desculpa te cortar, mas essa chance de aborto que você tem lá no segundo trimestre ou após o nascimento, ela, apesar de ser, se eu não me engano, cerca de 1%, menos de 1%, né? Ela existe, ela é real, mas ela também aumenta com a idade? Ela aumenta com a idade. Então, claro, se, por exemplo, eu tenho 38 anos, tive um aborto e a gente estudou esse aborto e esse aborto confirmou que é devido a uma alteração cromossômica, seja relacionada a uma síndrome ou não, a gente sabe que a chance desse aborto se repetir é maior decorrente da idade. Entendi. Então, já tem que ficar de olho aberto aí. Opa, um aborto com 30 anos é uma coisa, pode ser por vários fatores e a chance de ser por razões cromossômicas é baixa. Agora, um aborto com 38 ou 40 anos, a chance de ser por alterações cromossômicas é 80%. Então aquela lenda que a gente tem de só deve investigar após o segundo aborto, porque o primeiro é super comum, isso também vai variar com a idade. Isso varia com a idade e, na verdade, hoje a gente já tá isso se falava muito no passado, quando não se faziam muitos estudos, tanto em material de aborto, quanto até mesmo em embriões. Mas hoje já está se falando que se o primeiro aborto for estudado e esse primeiro aborto possui uma alteração cromossômica, já tem indicação, então, de fazer, por exemplo, uma fertilização in vitro com o diagnóstico genético dos embriões para evitar o segundo aborto. Uau, olha quanta coisa. Então, vamos lá, vou resumir. A gente tá falando muito aqui em probabilidade de acontecer. Então, se acontece um aborto e eu sou nova, é o meu primeiro aborto, e eu me lidei bem com isso, ou senão não tive como coletar esse material, que acontece muito, né? Inúmeras vezes, na verdade. Aí, eu diria assim... mais acontece do que não acontece? Mais acontece do que não acontece. Eu te diria assim, que muitas das mulheres, às vezes até sofrem um pequeno aborto e nem notam, porque é muito próximo da menstruação. Então, a menstruação atrasou alguns dias, vem um sangramento um pouquinho diferente ou maior, isso poderia ser um aborto. Claro que não são todos os atrasos que são os abortos, né? A gente tem que também dividir isso. Mas eu diria, tem ali por até 33 anos, teve um aborto,
não deu pra estudar, né? Não tem problema. Acho que ok. Vida que segue. Vida que segue e vamos tentar novamente. Agora, já tem 35, 37, 39, 40 anos, teve um aborto, vamos abrir os olhos. Porque outro aborto pode acontecer e se não acontecer outro aborto, a chance de vir uma gravidez com síndrome é alta. Entendi. Essa é a relação. Diz uma coisa, só pra ilustrar. Existe alguma diferença de alteração cromossômica com doença genética? São mesma coisa, coisa diferente? Muitas diferenças. Muitas diferenças. A gente tem que pensar o quê? Uma célula é como um ovo. Tá. Tem a parte, né? A gente tem a clara e tem a gema, que é o núcleo dessa célula. Dentro desse núcleo, a gente tem os cromossomos. As mulheres, né, desenvolvem os óvulos, que tem 23 pares de cromossomo. Tá. Os homens, os espermatozoides, 23 pares de cromossomos. Junta os dois, fertiliza. Nós, né, que viemos de um embrião, temos 46 cromossomos. Meninas são XX, que é o que significa, né, o sexo feminino, e meninos são XY. Quem determina o sexo é sempre o espermatozoide. Tá? Agora, o que tem dentro desses cromossomos? Então, tem os genes. Cada cromossomo, né, do 1 ao 22, os cromossomos sexuais, tem milhões e milhões e milhões de genes dentro. Então, as síndromes que a gente fala cromossômicas, síndrome de Down, síndrome de Patau, de Edwards, de Williams, uma síndrome de Williams, uma microdeleção, cri do chá, essas coisas relacionadas com cromossomos, é porque tem um ganho ou uma perda de um cromossomo em si. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de uma doença genética, então, fibrose cística, anemia falciforme, tem bastante pergunta aparecendo sobre ela. Agora até a gente está terminando o mês das doenças raras, então doença de Huntington, doença de Duchenne, atrofia espinhal, enfim, tem milhões de doenças. Essas são doenças genéticas que são decorrentes de uma mutação, de um errinho que aconteceu lá dentro dos cromossomos, mas a nível genético. Então, nosso DNA. Super diferente, então, de parte cromossômica. E agora outra dúvida. A Genomics faz avaliação dessas duas partes ou só de uma delas? A gente faz avaliação das duas partes. Mas é super importante a gente lembrar que também, quando a gente faz avaliação cromossômica, a gente faz um rastreamento, Mônica. Então, todas as mulheres, todos os casais podem fazer esse rastreamento. Não tem, digamos, a gente não precisa passar um filtro para fazer esse rastreamento. Não precisa procurar um perfil. Não. Óbvio que tem indicações, mas mulheres jovens também podem fazer. Então, se eu tiver vontade, eu quero fazer. Eu quero fazer, a gente faz. Mesmo sem pedido de um médico, eu posso fazer? Mesmo sem pedido de um médico, pode fazer. Agora, doença genética, então, a gente chama de teste genético pré-implantacional para doenças monogênicas, a gente tem que fazer porque tem um histórico na minha família, na família, né, de cada casal. Então é óbvio, a gente precisa estudar o casal, saber que doença tem nessa família, então se teve pai, mãe, irmão, avô, tio, tia com alguma doença, se essa doença se replicou em mais de alguma pessoa nessa família, ou até se a gente teve o nascimento de um bebê com problema e aconteceu pela primeira vez, a gente precisa investigar, ou se a gente acabou perdendo essa criança por uma suspeita de síndrome genética. Então, assim, tem várias linhas de pesquisa que a gente pode investigar para saber, né, além da história familiar. Mas nesses casos, o mais recomendado é sempre ter um aconselhamento genético para tirar todas as dúvidas e a gente conseguir chegar num denominador comum para saber se a gente consegue fazer o teste e se o teste vai ser realmente perfeito, digamos, para aquela família no caso daquela doença.
Entendi. Porque a gente faz algo que é específico e personalizado para cada casal. Então, se eu e meu marido temos uma história de doença genética e você e o seu marido têm uma história de doença genética, os protocolos, os tratamentos, tudo vai ser diferente. Específicos só para vocês dois. Específicos só para mim e meu marido. Isso antes de eu engravidar. Isso antes de engravidar. Aí se percebe alguma coisa, e aí então é me indicado uma fertilização in vitro. Isso mesmo. Então a gente vai fabricar primeiro como se fosse uma maneira de marcar esses embriões através dessa mutação, desse errinho que pode provocar essa doença. Então eu vou ter como estudar esses embriões, né? A gente vai fabricar uma sonda, que é o que a gente chama. Fabrica essa sonda. Deu ok para vocês, deu ok lá na clínica de fertilização. Aí que a gente recomenda começar os estímulos e os ciclos na clínica. Produz então os óvulos, fertiliza os embriões e o que a gente recomenda é que tenha um número médio de ao menos 4 embriões para a gente investigar. Por quê? Porque a gente tem que pensar que tem 3 tipos de doenças monogênicas. Tem as doenças recessivas, tem as doenças dominantes e as doenças ligadas ao X. Quando a gente fala em doenças recessivas, a gente está falando em 25% de chance. Então, a chance de ter embriões normais ou portadores é maior. Agora, quando a gente fala de uma doença dominante, a gente está falando de 50%. Aí a gente está perdendo uma grande quantidade de embriões. Então, assim, 4 seria um número ok para a gente começar a trabalhar. Dá para fazer com um embrião? Dá, mas a chance é muito pequena, né? Vamos falar. Tá ok, de estar um embrião viável para poder fazer a transferência. A transferência. Né? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que pensar, que quando a gente vai fazer um tratamento de reprodução assistida para uma doença monogênica, é bom a gente se preparar e às vezes até pensar em fazer 2 ciclos, para a gente ter mais embriões para poder investigar, né? Deixa uma informação super clara. A Genomics não é uma clínica de fertilização in vitro. Eles são só parte de análise genética. Então, se for recomendado a você fazer uma fertilização in vitro, não é a eles que você vai procurar. Você pode procurar previamente para poder fazer o exame em você, no seu parceiro, para ver a compatibilidade, a probabilidade de alguma doença, pode fazer. Ou, se não, você pode procurar uma clínica de fertilização e falar: eu quero fazer uma análise genética nos meus embriões antes da implantação, antes da transferência, para não ter risco, por exemplo, de aborto. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô aqui no canal, conheço muitas pessoas que têm um negativo após FIV, que é um tema que a gente vai conversar daqui a pouquinho. E esse negativo pode estar relacionado sim a problemas no embrião, tanto cromossômicos quanto genéticos, que a gente já sabe agora que é coisa diferente. Super obrigada! Eu agradeço demais, não só a presença dela, mas você tá acompanhando a gente. Vou deixar todos os contatos da doutora Márcia aqui no descritivo do vídeo e eu te vejo no próximo vídeo.